Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Na mansão Zu da cidade do Bordo. Dentro do salão de hóspedes, praticamente todos os médicos famosos da cidade do Bordo foram convidados pela família Zu. No entanto, apesar da grande concentração de médicos, todos estavam carrancudos ou com expressões solenes. Dr. Shu, você é o magnata dos salões médicos. Você tem que pensar em algo para ajudar a curar nosso terceiro ancião. Dr. Zan, você é amigo de longa data do nosso terceiro ancião. Você tem que salvá-lo dessa doença perigosa. A todos os nossos estimados convidados, nós, a família Zu, declaramos que estamos prontos para oferecer qualquer quantia a quem curar nosso terceiro ancião desta estranha doença. Os membros da família Zu imploravam a quase todos os médicos no alojamento por uma solução. No entanto, nenhum dos médicos se manifestou. Não era porque eles não queriam o dinheiro. O problema era que eles não conseguiam ganhá-lo. Um dos médicos mais velhos se levantou, planejando ir embora. O filho do terceiro ancião imediatamente foi até lá e perguntou: Dr. Shu, onde você está? O Dr. Shu respondeu-lhe desamparadamente: Mestre Zu, não é que eu não esteja disposto a ajudar, mas o terceiro ancião não está doente. Ele está perfeitamente bem. O filho do terceiro ancião teve um ataque de raiva. Meu pai não conseguia falar desde ontem e você ousa dizer que a condição dele é boa. É exatamente isso. Outro médico se levantou. Se ele não estiver doente, não há nada para curarmos. Gostaríamos de enfatizar que, após um exame cuidadoso, nenhum de nós conseguiu encontrar nada de errado. Talvez possa haver uma doença oculta, mas com nossas habilidades médicas médias, não podemos fazer nada a respeito. Dito isso, o médico se despediu e foi embora. Os outros médicos também se levantaram, expressando sua incapacidade de ajudar, e aconselharam a família Zu a encontrar outros médicos mais qualificados. O terceiro ancião ouviu tudo e começou a gritar em pânico, o que soou mais como um zumbido abafado. Mas não importava o quão perturbado ele estivesse, ele não conseguia falar. A situação era tão grave que suas lágrimas começaram a fluir, fazendo-o parecer excepcionalmente lamentável. No entanto, essa não era a questão que mais preocupava a família Zu. O terceiro ancião não conseguia falar, mas estava bem. O mais bizarro foi que, depois que o segundo e o terceiro ancião excluíram Zu Tianyong e votaram entre si, eles decidiram deixar o neto do terceiro ancião formar um pacto de sangue com a cobra de duas cabeças. Infelizmente, nenhum dos mestres do pacto de sangue que eles contrataram conseguiu formar um pacto de sangue com sucesso. Eles passaram por vários especialistas diferentes para completar esse pacto, mas sem sucesso. Eles até contrataram muitos avaliadores de bestas, mas mesmo assim falharam. O segundo ancião aproveitou a oportunidade para sugerir a mudança para seu neto. O resultado foi o mesmo. Zu Tianli pediu que seu descendente tentasse, mas isso também não funcionou. Foi exatamente como Lin Jin disse antes de partir. Só ele era capaz de formar um pacto de sangue com a cobra de duas cabeças, ninguém mais poderia. Recusando-se a acreditar, a família Zu contratou Gao Jian. Gao Jian era o avaliador oficial de bestas da Associação de Avaliação de Bestas. Considerando quão simples eram os contratos de sangue, ele obviamente sabia como criar um entre uma besta de estimação e seu cliente. E ainda assim, depois de chegar, Gao Jian não conseguiu formar um pacto de sangue após inúmeras tentativas. Isso é estranho. Por que diabos é tão difícil formar um pacto de sangue com essa cobra de duas cabeças? Gan Jian sentiu-se incrédulo. Ele tentou todos os truques do livro, mas ainda assim, nada funcionou. Por curiosidade, ele pediu mais detalhes apenas para descobrir o que aconteceu entre a família Zu e Lin Jin ontem de manhã. Você está falando de Lin Jin? Lin Jin da Associação de Avaliação de Bestas? Gao Jian tinha uma expressão peculiar enquanto perguntava com os olhos arregalados. Zu Tianli assentiu. Aquele Lin Jin é simplesmente atroz. Antes de partir, ele até fez uma declaração ultrajante, que ninguém além dele poderia ajudar essa criatura a formar um pacto de sangue. Ele pensa muito bem de si mesmo. Disse Zu Tianli. Ele realmente disse isso? Gao Jian franziu a testa com força. Agora ele entendia por que não podia ajudar a família Zu com a formação do pacto de sangue. Depois de ouvir essa informação de Zu Tianli, Gao Jian não disse mais nada e se virou para sair. No entanto, ele foi impedido pelo filho do terceiro ancião, que tentava persuadi-lo. Como ele poderia simplesmente ir embora sem esclarecer a situação? Ele deveria pelo menos contar a eles o que estava acontecendo. Avaliador Gao, sempre tivemos um bom relacionamento, então você tem que me dizer o que exatamente está acontecendo? Aquele tal de Lin fez alguma coisa com um animal de estimação. Aparentemente hábil em usar o cérebro, o filho do terceiro ancião fez essa pergunta a Gao Jian. Gao Jian dirigiu um olhar de já que você já sabe, por que está me perguntando, para ele. Então, ele sussurrou. Este Lin Jin não é um homem comum.
Ele é um avaliador de bestas de rank 2 com muitos truques na manga. Agora, você pode me dar licença, pois não posso ajudar na sua situação. Ele estava tentando insinuar com suas palavras que Lin Jin devia ter feito algo com a criatura para que ninguém pudesse formar um pacto de sangue com ela. A família Zhu ficou furiosa. Com Zhu Tianli liderando-os, a família foi para a Associação de Avaliação de Bestas para causar estragos. No entanto, em vez de estar na associação, Lin Jin estava dormindo pacificamente em casa. Como chefe, Tan Lin não poderia tolerar que ninguém causasse problemas dentro da Associação de Avaliação de Bestas. Depois de entender a situação, ela simplesmente respondeu dizendo: um método para evitar que uma besta de estimação forme um contrato de sangue não existe neste mundo. Então, ela deixou a família Zhu parada ali, sem nem mesmo poupar um segundo adicional de atenção. Se eles decidissem causar mais confusão, ela mandaria alguém afugentá-los. Tan Lin foi firme quando se tratou de agir. Zhu Tianli sofreu uma rejeição. Dadas as circunstâncias atuais dentro da família Zhu, sentindo-se desencorajado, Wu Tianyong simplesmente permitiu que o segundo ancião, o terceiro ancião e Zhu Tianli fizessem o que quisessem. Eu não acredito. Vamos contratar avaliadores de bestas de outro lugar. Zhu Tianli rugiu de raiva. E então, no dia seguinte, eles contrataram muitos outros avaliadores de bestas. A família até encontrou um avaliador de bestas de rank 2, mas a situação era a mesma. Ninguém conseguia fazer a cobra de 2 cabeças formar um pacto de sangue. Após 2 dias de caos contínuo, a cobra de 2 cabeças estava perto da porta da morte. Afinal, uma tentativa de contrato de sangue exigia sangue. Até mesmo os netos do segundo e do terceiro anciãos não aguentavam mais. O avaliador de bestas de rank 2 contratado simplesmente disse: esta cobra de 2 cabeças tem uma constituição única e uma linhagem especial, então métodos normais de contrato de sangue não funcionam nela. Por favor, encontre outra pessoa, pois não posso ajudar. No entanto, de acordo com meu julgamento, suas tentativas podem ser inúteis, pois é provável que seja impossível para esta cobra de 2 cabeças formar um pacto de sangue com alguém. O que ele quis dizer com isso? A família Zhu estava exausta demais para brigar. Depois de 2 dias de brincadeiras, eles não conseguiram nada. O terceiro ancião em particular tinha adoecido após sucumbir à ansiedade por não conseguir falar. Quando ele gradualmente recuperou a compostura e refletiu sobre o absurdo dos últimos 2 dias, o terceiro ancião começou a ganhar consciência e a sentir remorso enquanto estava deitado em seu leito de doente. Zhu Tianyong só se tornou patriarca por causa do apoio que recebeu de sua família, que por sua vez, era derivado de sua capacidade como timoneiro da família. No entanto, nos últimos dias, eles permitiram que Zhu Tianli os provocasse para que fossem cabeças quentes e se comportassem de maneira ridícula. Depois de algum tempo para reavaliar a situação e se acalmar, o terceiro ancião começou a se sentir envergonhado por suas ações. No começo, ele só queria ajudar o neto a lutar por uma oportunidade. No entanto, essa disputa mesquinha só serviu para mostrar ao público o esfacelamento do vínculo familiar. Tendo aprendido com essa experiência amarga, o terceiro ancião finalmente entendeu depois de ficar gravemente doente. Ele chamou seu filho e o segundo ancião. Suportando o desconforto, ele pegou uma caneta e papel e escreveu: segundo irmão, conflitos internos não trariam nada além de problemas para a família. Estávamos errados e deveríamos nos arrepender de nossos pecados. Não podemos continuar assim e desgraçar os ancestrais da família Zhu. Com isso, o segundo ancião suspirou. Na verdade, ele também começou a sentir arrependimento. Pelo bem de uma besta rara, ele realmente se adiantou e participou da briga. Agora que ele pensou sobre isso, não foi nada além de inapropriado. Como patriarca, Zhu Tianyong sempre foi justo. Além disso, Zhu Yuan era de fato mais compatível com a cobra de 2 cabeças. Ele também era descendente da família Zhu, então por que eles deveriam ter que discutir? O segundo ancião tomou uma decisão. Terceiro irmão, eu vou pegar Tianyong. Além disso, eu vou me desculpar pessoalmente com o avaliador Lin. Temos que fazê-lo quebrar qualquer feitiço que ele tenha lançado em você, não importa o que aconteça. Diante disso, o filho do terceiro ancião perguntou rapidamente: então foi realmente aquele tal de Lin que conspirou contra meu pai? O segundo ancião repreendeu: por que você ainda está falando bobagens depois de tudo isso? Aquele avaliador Lin é incrível. Contratamos tantas pessoas, mas ninguém sabia o que ele fez. Só esse fato é o suficiente para provar o quão capaz ele é. O homem pode até ter um futuro ilimitado. Lembre-se, nossa família Zhu tem que cumprimentá-lo sempre que o virmos no futuro. Se você estiver andando de carruagem, saia e cumprimente-o. Se estiver andando a cavalo, não me importo se tiver que pular. Ninguém deve desrespeitá-lo. Pensando bem, Tianyong tem um olho para o potencial, afinal. Para ele ter se familiarizado com tal figura não deveria ter trazido nada além de fortuna para nossa família. Os olhos do terceiro ancião brilharam enquanto ele ouvia e concordava com a cabeça.
Ambos tinham sido meramente cegados pela ganância. Agora que perceberam isso, sabiam o que fazer. Como parte da família Zhu, eles estavam ligados ao clã, fosse bom ou ruim. Se a família desmoronasse, eles teriam que encarar a música também. Portanto, independentemente de ser realmente sincero ou não, o segundo ancião expressou a Zhu Qianyong sua intenção de parar de lutar pela cobra de duas cabeças. Ele também mencionou que ele e o terceiro ancião parariam de interferir nos assuntos da família de agora em diante. Depois disso, o segundo ancião, Zhu Xuande, solicitou o endereço de Lin Jin e visitou o avaliador de bestas para se desculpar pessoalmente. Ele bateu na porta, mas não houve resposta. Já estava escuro lá fora, mas Lin Jin não estava em casa. Segundo ancião, por que não voltamos amanhã? Disse um dos membros da família Zhu. Foi naquele momento que Zhu Xuande percebeu que sua besta de estimação estava tremendo, como se estivesse com medo de alguma coisa. Isso o surpreendeu. Após uma observação cuidadosa, ele percebeu que não era apenas sua besta de estimação que reagia de forma tão alarmante, mas as bestas de estimação dos outros membros da família também estavam nervosas. Então, Zhu Xuande notou de repente um galo pousado no muro do quintal de Lin Jin. A aparição inesperada deste galo simplesmente perturbou suas bestas de estimação. O que estava acontecendo? Essas bestas ferozes tinham que ter tanto medo de um galo? Zhu Xuande sentiu-se um pouco desamparado. Sua besta de estimação era um lobo grande das planícies, uma criatura de rank 2, conhecida por sua crueldade. Mas agora, esse lobo estava se escondendo atrás dele, olhando apreensivamente para um galo na parede. Por um momento, as coisas ficaram estranhas. Segundo ancião, Zhu Xuande levantou uma mão para pará-lo. Fomos desrespeitosos com o avaliador Lin naquele dia, então vamos esperar que ele retorne aqui mesmo. Mesmo que ele só retorne no meio da noite, vamos esperar. Isso vai provar nossa sinceridade. Ao ouvir isso, os outros não disseram mais nada. Eles esperariam. Inicialmente, eles pensaram que o avaliador Lin retornaria em breve. Mas a espera durou até altas horas da noite. Mesmo assim, ainda não havia sinais de Lin Jin. A família Zhu começou a suspeitar que Lin Jin estava deliberadamente se escondendo e ignorando-os depois de descobrir que eles estavam ali. Zhu Xuande estava quase no seu limite. No entanto, ele era um velho teimoso. Considerando o tempo que eles já estavam esperando, seria um desperdício ir embora agora. E já que eles estavam aqui para se desculpar, eles tinham que mostrar alguma sinceridade. O veredito? Eles continuariam esperando. O que eles não sabiam era que Lin Jin iria para o Monte Zoroku todas as noites para ensinar Shan'er e os outros lições sobre cultivo. Agora, ele tinha um novo grande macaco branco para cuidar também, então Lin Jin só retornaria pela manhã. Lin Jin estava atualmente ensinando técnicas de cultivo aos filhotes de raposa e ao grande macaco branco. Embora ele não pudesse aprender a transformação demoníaca sozinho, com um conjunto quase perfeito de informações fornecidas pelo Museu de Bestas Mortais, Lin Jin foi capaz de dar palestras, apesar de não ter habilidades de cultivo. Os filhotes de raposa mostraram sinais de melhora, e isso incluía a pequena Nove, que havia sido gravemente ferida anteriormente. Eles se familiarizaram com a formação de energia bestial, parte 1 e puderam cultivá-la por conta própria. Lin Jin ficou bastante surpreso com o progresso do grande macaco branco. Comparado às raposas, esse macaco branco foi mais rápido em pegar novas teorias. Em apenas 2 dias, ele conseguiu terminar de cultivar a parte 1 da formação de energia bestial. Este grande macaco branco não era mais uma besta, mas um monstro. Um monstro de nível 3. Lin Jin parou de ensinar a formação de energia bestial. Em vez disso, junto com os filhotes de raposa, Lin Jin ensinou a eles palavras humanas, etiqueta e moralidade. Este era um assunto importante nas aulas de iluminação de Lin Jin. Se eles apenas aprendessem o cultivo, as bestas continuariam sendo bestas e os monstros continuariam sendo monstros. Por isso, Lin Jin vinha trazendo livros não relacionados ao cultivo ultimamente para ensinar os monstros a ler. Sendo a mais brilhante entre eles, Shan'er não tinha problemas em dominar palavras humanas. Quando não estava cultivando, ela enterrava o nariz nos romances míticos que Lin Jin trazia e ficava excessivamente envolvida na leitura. Com Shan'er estabelecendo o padrão, os filhotes de raposa e o macaco branco aprenderam com ela. Como eles não sabiam ler tanto quanto Shan'er, às vezes a importunavam para ler para eles. Antes de Lin Jin partir, ele escreveu a habilidade de transformação em um livreto e o passou para Shan'er para que ela pudesse ler seu conteúdo para o macaco branco. Para o grande macaco, aprender a transformação era a primeira prioridade. Se ele pudesse dominar essa habilidade, ele poderia alterar seu tamanho físico à vontade, o que o ajudaria a se destacar menos. A habilidade de transformação não se limitava apenas a mudanças de tamanho. O usuário também podia mudar sua aparência. Durante o estágio inicial, o usuário podia mudar seu tamanho e partes de sua aparência. Se continuassem cultivando, prosseguindo para a fase de transfiguração, eles poderiam mudar suas formas completamente assim como Shan'er e ganhar sua forma humana.
Entretanto, isso não pôde ser feito imediatamente. Até mesmo Pequena 5 ainda estava no estágio inicial depois de aprender transformação por alguns dias. Ela ainda estava longe de transfigurar. Transformação poderia ser aprendida após cultivar a parte 1 da formação de energia bestial. Durante sua jornada, Lin Jin se perguntou se talvez Xiao Wu também pudesse aprendê-la. No entanto, Lin Jin sabia que era impossível. Os monstros podem cultivar o que as bestas podem, mas as bestas não podem aprender o que os monstros podem. Assim como feitiços de aprimoramento podiam ser usados em bestas por meio de seu pacto de sangue, Lin Jin não podia lançá-los em monstros. Ambas as espécies eram completamente diferentes uma da outra. Eram 3 da manhã quando Lin Jin retornou à cidade do bordo. Ele ficou surpreso ao encontrar uma multidão parada do lado de fora de sua casa. Ao olhar mais de perto, ele reconheceu o segundo ancião da família Zhu, Zhu Xuande. Sendo um homem idoso e tendo esperado do lado de fora na noite fria por tanto tempo, Wu Xuande estava agora terrivelmente pálido e seus movimentos eram trêmulos. Este velho era extremamente teimoso. Apesar dos conselhos que recebeu daqueles ao seu redor, ele ficou parado, inflexível sobre esperar pelo retorno de Lin Jin. Ao ver Zhu Xuande, Lin Jin soube imediatamente o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam aqui por duas coisas. A primeira era que o terceiro ancião da família não conseguia falar. A segunda era formar um contrato de sangue com a cobra de duas cabeças. De fato, Lin Jin foi parcialmente responsável por causar ambos os problemas. Como o terceiro ancião foi desrespeitoso, Lin Jin usou sua agulha de arame enrolado para selar discretamente um ponto de acupuntura na garganta do homem. Com isso, ele ficou mudo. Além disso, não era nenhuma doença. Uma pessoa comum não conseguiria entender a complexidade da agulha de arame enrolado, então não era provável que alguém pudesse descobrir o que tinha acontecido em primeiro lugar. Se ele fizesse uma declaração ousada, a menos que outra pessoa que conhecesse a técnica de busca de pulso aparecesse, Lin Jin seria o único que poderia resolver esse problema para ele. O mesmo vale para a cobra de duas cabeças. Lin Jin usou a acupuntura para estimular um certo ponto de acupuntura no corpo da cobra de duas cabeças para que ninguém pudesse formar um pacto de sangue com ela. Como ele esperava, a família Zhu acabaria vindo implorando por sua ajuda. Porém, ele não esperava que eles aparecessem tão rápido. Ele presumiu que eles poderiam aguentar por mais alguns dias. Ao ver Lin Jin retornar, Zhu Xuande correu animado, mas suas pernas estavam dormentes, então ele cambaleou enquanto caminhava. Avaliador Lin, nós estávamos errados. Por favor, nos perdoe. Zhu Xuande exclamou enquanto levantava as mãos em saudação. Um dos membros da família Zhu acrescentou. Nosso segundo ancião está aqui esperando desde a noite. Zhu Xuande lançou um olhar furioso para aquela pessoa e ela ficou quieta. Então, Zhu Xuande disse. Avaliador Lin, eu fui tolo e confuso. Por favor, tenha misericórdia e não leve a sério o que um velho como eu disse. Lin Jin sorriu, pensando. Se eu não tivesse nenhum truque na manga, vocês estariam se desculpando? Vocês teriam seguido seu caminho alegremente. Senhor Zhu, está muito frio lá fora. Você deveria voltar logo e descansar. Lin Jin respondeu e estava prestes a entrar em seu quintal. Zhu Xuande acrescentou rapidamente. Avaliador Lin, eu. Lin Jin acenou sem olhar para trás. Estou cansado. Vamos conversar de manhã. Então, ele entrou em seu quintal, ignorando Zhu Xuande e seu grupo. Os jovens da família Zhu, estando em uma idade sensível, explodiram em raiva. Zhu Xuande era um homem idoso, o mais velho deles. Ele já estava na porta do homem, reconhecendo suas falhas, mas Lin Jin não demonstrou nenhuma consideração. Eles estavam prestes a explodir de raiva. Entretanto, Zhu Xuande os deteve. Nossa família já não sofreu o suficiente? Os jovens imediatamente ficaram em silêncio e não disseram mais nada. Nós fomos os culpados inicialmente. Vamos. Voltaremos de manhã. Dito isto, ele foi embora sem ficar bravo. Lin Jin, que ainda estava no pátio, achou surpreendente que Zhu Xuande fosse um homem tão sutil. No entanto, ele não se importava se Zhu Xuande estava sendo sincero ou não. Se eles achavam que um pedido de desculpas poderia levá-lo a perdoá-los e ajudá-los, eles poderiam continuar sonhando. Lin Jin também tinha seus limites. Pensando bem, embora ele pudesse deixar o terceiro ancião como estava, Lin Jin ainda tinha que ajudar o irmão mais novo de Zhu Ken a formar o pacto de sangue. Afinal, Zhu Ken era seu amigo. Dourado pulou do muro e gritou para Lin Jin, provavelmente pedindo crédito por ter protegido a casa de possíveis intrusos antes. Dentro do curral das bestas, o lobo das sombras havia se recuperado completamente e começado a exibir sinais de evolução. Além disso, ele estava muito mais forte depois de cultivar a formação de energia bestial, então, mesmo em seu estágio atual de Rank 1, ele provavelmente poderia se igualar a uma besta de Rank 2.
A condição do servo havia se estabilizado, mas ele ainda precisava de algum tempo para se recuperar totalmente. Lin Jin agora podia afirmar que o Shen Wei era o antigo dono do servo. Aquele homem também era responsável por causar seus ferimentos a essa extensão. Que tipo de rancor ele tem? Lin Jin murmurou para si mesmo. Lin Jin entrou em casa para dormir. No entanto, momentos depois de se deitar, Xiao Wu começou a rosnar no quintal. Lin Jin imediatamente se recuperou de seu estado grogue. Quando viu o fogo surgindo do lado de fora de sua casa, Lin Jin se levantou e correu para fora. Em seu quintal, em seu telhado e no cercado das bestas, ele encontrou mais de uma dúzia de tochas espalhadas por todo o lugar. Apesar de reagir rápido o suficiente, o telhado de Lin Jin e o cercado das bestas já estavam pegando fogo. As chamas ficaram mais fortes. Como Lin Jin pôde deixar isso acontecer? Ele trabalhou para apagá-lo imediatamente. Felizmente, o fogo ainda não tinha ficado muito forte, então vários baldes de água foram o suficiente para apagá-lo. Isto é um incêndio criminoso. Lin Jin parecia ameaçador. Xiao Wu permaneceu ao seu lado, protegendo, mas Dourado e o Lobo das Sombras tinham sumido. Então, ele ouviu uma comoção do lado de fora. Lin Jin abriu a porta para ver o Lobo das Sombras carregando firmemente uma pessoa de volta em sua boca. Ele também ouviu gritos trágicos de uma pequena distância. Lin Jin foi até o beco próximo e viu 3 pessoas caídas no chão com as pernas e os braços sangrando. Dourado estava ao lado delas, olhando de forma intimidadora. Sem dúvida, esses eram os incendiários. O Lobo das Sombras e Dourado conseguiram pegar 4 deles. Do lado de Dourado, essas 3 pessoas, em particular, estavam gravemente feridas. Os buracos sangrentos em seus corpos eram obviamente resultado das bicadas implacáveis de Dourado. Depois de jogar água fria neles, e depois de uma rodada de interrogatório, Lin Jin descobriu que eles eram rufiões notórios na cidade. Sem esperar que Lin Jin os treinasse, os homens assustados confessaram quase imediatamente. Esses homens foram contratados para realizar incêndios criminosos e eram bons nisso. Depois de acender as tochas com querosene, eles só tinham que jogá-las de fora quando seu alvo menos esperava. Uma vez que o feito fosse feito, eles escapariam. Em circunstâncias normais, era impossível ser pego, mas esses rufiões não sabiam que Lin Jin mantinha muitas bestas em seu quintal. Pouco depois de começarem a escapar, o Lobo das Sombras e Dourado vieram para destruí-los. Quem te contratou? Lin Jin interrogou sombriamente. Nenhum dos rufiões era destemido, então eles cederam imediatamente. O Shen Wei, aquele canalha. Lin Jin explodiu de raiva após descobrir a verdade. Como aquele bastardo ousa fazer algo tão sujo? Sem dúvida, isso deve ser daquele incidente de 2 dias atrás. Mas o problema era que foi Lu Xiaoyun quem agarrou seu pulso e Jia Qian quem o repreendeu. Então por que aquele bastardo tentou queimar a casa de Lin Jin em vez disso? Lin Jin tinha a sensação de que as coisas não eram tão simples. Para dizer de uma forma ruim, isso foi uma tentativa de homicídio. Ele teve sorte de ter conseguido escapar a tempo, mas e se tivesse sido outra pessoa? Se o outro alvo estivesse dormindo, ele poderia ter morrido queimado ou sufocado com os vapores. Ele tinha que ir tão longe? Lin Jin pressionou os rufiões novamente, mas estes não sabiam de mais nada. De repente, um deles se lembrou de algo e disse: Senhor, estávamos errados. Lembro-me daquele sujeito o solicitando que tivéssemos que queimar o cercado das bestas. Queimar o cercado das bestas? Como se um raio tivesse caído. Lin Jin entendeu imediatamente. O alvo de Wu Shenwei não era ele, mas o servo. Por que o homem mantido insistiu em matar o servo? Este incidente de hoje poderia ser relatado às autoridades, pois incêndio criminoso não foi um crime pequeno. Foi o suficiente para dar a esses rufiões algum tempo atrás das grades. E se eles poderiam ou não penalizar o cérebro por trás deste incidente, dependeria inteiramente da integridade do governo. Lin Jin chamou as autoridades e entregou os bandidos. Enquanto isso, as autoridades ficaram chocadas ao ver os rufiões em uma situação tão terrível. Para ser franco, se algum deles tivesse azar, eles poderiam não viver o suficiente para ver a luz do dia. No entanto, como as autoridades sabiam que Lin Jin era um avaliador de bestas com um status bastante significativo, eles não ousaram lhe dar problemas. Depois de esclarecer a situação, eles pegaram os condenados e os levaram às pressas para o centro médico. Qualquer atraso adicional e os rufiões poderiam simplesmente cair mortos. Lin Jin obviamente não esperaria que o governo fizesse justiça para ele. Ele ainda tomaria medidas sempre que necessário. Estava gradualmente ficando claro lá fora, então dormir não era mais uma opção. Lin Jin simplesmente levou o servo para a mansão Xi. Como o Shen Wei era genro e morava com ele, ele certamente poderia ser encontrado aqui. Ele não estava tentando matar o servo? Pois bem, Lin Jin simplesmente levaria o servo até ele e lhe faria uma surpresa.
Embora a influência da família Shi tenha se deteriorado, sua vasta mansão permanece como prova de sua antiga glória, quando eles ainda estavam no auge. Os portões eram enormes e o pátio espaçoso. A entrada da frente tinha 4 pilares e 3 portas. Era uma visão imponente de se ver. No início da manhã, Lin Jin pôde ver os servos da família Shi limpando a entrada enquanto ele se aproximava com o servo. Senhor, posso perguntar quem o senhor está procurando? Um dos servos perguntou ao ver Lin Jin parado nos portões. Lin Jin sorriu e respondeu. Estou procurando por Wu Shenwei. Você está procurando por nosso senhor. Posso ter seu nome para informá-los de sua chegada? O servo da família Shi era amavelmente bem educado. Depois que Lin Jin deu seu nome, o servo desapareceu no prédio para informar o mestre de sua presença. Lin Jin pediu intencionalmente para ver Wu Shenwei só para ver como o homem reagiria à sua aparição. Após um breve período de espera, Lin Jin ouviu uma enxurrada de passos seguidos por mais de 10 servos correndo com porretes nas mãos. Além disso, eles também fizeram questão de trazer cerca de 8 cães pretos com eles, todos latindo loucamente para Lin Jin. Famílias proeminentes frequentemente deixavam seus servos manterem cães pretos como bestas de estimação porque eles eram baratos e cães pretos eram bons em guardar territórios. Alguns cães pretos seriam mais do que suficientes para lidar com ladrões e assaltantes. Soltem os cães! Gritou alguém de dentro. Aquela voz parecia a de Wu Shenwei. Os servos imediatamente soltaram os cães, mas algo desconcertante aconteceu logo depois que eles fizeram isso. Todos os 8 cães correram para trás juntos com seus rabos entre as pernas antes de desaparecerem num piscar de olhos. Como nunca tinham testemunhado algo assim antes, os servos ficaram perdidos sobre o que fazer. Escondido atrás da porta, Wu Shenwei ficou igualmente chocado com isso. Ele saiu para encarar Lin Jin antes de notar o servo atrás dele. O lamentável grande servo estava envolto em bandagens. Mas depois de receber tratamento de Lin Jin, ele pelo menos conseguia andar agora. Um olhar selvagem apareceu no rosto charmoso de Wu Shenwei. Essa pessoa está aqui procurando confusão. O que vocês estão fazendo aí parados? Expulsem ele. Depois de ouvir suas ordens, os servos estavam prestes a atacar o hóspede indesejado. De repente, Lin Jin disse. Eu entreguei aqueles rufiões para as autoridades e eles provavelmente já te entregaram. Pagar incendiários para fazer trabalhos sujos para você é um crime bem sério, você não sabia? A expressão de Wu Shenwei vacilou. Fingindo compostura, ele retrucou. Não tenho ideia do que você está falando. Esta é a mansão Shi, não um lugar onde você pode fazer o que quiser. Cai fora. Lin Jin não se incomodou com esse cara. Ele não tinha medo de bestas, então por que teria medo de alguns servos humanos? Dando um tapinha no servo, Lin Jin perguntou. Você ainda reconhece essa pessoa? Quando o servo viu o Shenwei, ele choramingou. A tristeza em seu tom era claramente audível. É. Não é a besta de estimação do senhor? O que aconteceu com ela? Por que ela está ferida? Não pode ser. O senhor não disse que ele morreu nas mandíbulas de bestas selvagens? Por que ele ainda está vivo? Os servos da família Shi começaram a discutir entre si. O Shenwei estava praticamente carrancudo neste momento. Naquele momento, um homem idoso vestido como um mordomo saiu do pátio da mansão. Ele levantou as mãos para saudar Lin Jin e disse. Avaliador Lin, nossa matriarca gostaria de convidá-lo para uma conversa. Wu Shenwei virou-se para olhar para o velho mordomo com a cor desaparecendo de seu rosto. O velho mordomo disse a Wu Shenwei. Meu senhor, a senhora pediu por você também. Após lançar um olhar furioso ao velho mordomo, Wu Shenwei arregaçou a manga antes de se virar para sair. No entanto, ele estava obviamente nervoso. Lin Jin deu um tapinha no servo, um sinal para que ele o seguisse. Para ser honesto, Lin Jin não tinha planos de expor Wu Shenwei por abusar do servo. Pena que sua atitude mudou quando o sujeito ordenou que os homens queimassem seu galpão. E então, Lin Jin não deixaria as coisas acontecerem. O interior da mansão Shi era realmente impressionante. As casas eram enormes e eram ladeadas por jardins igualmente espaçosos. Tendo visitado a mansão Zhu, ele concluiu que a família Shi obviamente tinha um passado mais profundo. Havia uma mulher parada na entrada do salão principal. Ela parecia ter idade similar à de Wu Shenwei, mas tinha uma expressão severa em seu lindo rosto. Não era muito ultrajante para alguém descrevê-la como uma rainha do gelo. Nem é preciso dizer que ela provavelmente era atual chefe da família Shi, Shi Wenjun. Wu Shenwei estava no pé da escada com a cabeça baixa, sem dizer uma única palavra. Sua aura imponente de antes havia diminuído. Como um homem sustentado, talvez estar em uma posição inferior e oprimido em casa por tanto tempo tenha transformado Wu Shenwei em um pervertido. Mas isso foi apenas um palpite de Lin Jin. Com um ato digno de um patriarca, Shi Wenjun desceu as escadas proativamente para dar as boas-vindas a Lin Jin.
Ouvi dizer que a Associação de Avaliação de Bestas é cheia de talentos e que o avaliador Lin se destaca entre todos eles. Tenho pensado em conhecê-lo e parece que meu desejo foi realizado hoje. Shi Venjun lançou-lhe um sorriso sutil. Seu tom era apenas agradável, sem soar muito frágil, nem muito brilhante como o de um homem. Além disso, ela falou decentemente, deixando uma boa impressão em Lin Jin. No entanto, Lin Jin estava acostumado a ir contra a corrente. Já que ele estava ali para causar problemas com Wu Shenwei, as coisas estavam fadadas a ficar feias com a família Shi, então por que ele deveria fingir ser pretensioso? E então, Lin Jin disse: Matriarca Shi, estou aqui para fazer uma reclamação. Simples e direto. Sem mudar sua expressão, Shi Venjun acenou para os servos irem embora. Deixem-nos. Shi Venjun claramente tinha autoridade absoluta aqui. Após emitir sua ordem, os servos se apressaram, deixando apenas Shi Venjun, Wu Shenwei e Lin Jin no pátio. Wu Shenwei queria ir embora também, mas Shi Venjun o impediu. Querido, isso tem algo a ver com você, então você não pode simplesmente ir embora assim, pode? Wu Shenwei cerrou os dentes e ficou parado. Avaliador Lin, vamos sentar lá dentro e conversar. Dito isso, Shi Venjun gesticulou para que Lin Jin entrasse. No salão de hóspedes. Sem rodeios, Lin Jin apontou para Wu Shenwei e disse: Seu marido aqui contratou rufiões para atear fogo em meus aposentos no meio da noite. Se eu não tivesse notado o fogo, não só minha casa teria desaparecido, mas até minha vida teria sido perdida. A expressão de Shi Venjun mudou visivelmente com isso. Ela se virou para Wu Shenwei. Este último obviamente queria se defender, mas agora que Lin Jin já havia mencionado que os rufiões foram pegos, eles definitivamente o entregariam, então negar seria inútil. E assim, Wu Shenwei ficou quieto. Ele também parecia estar indisposto. Querido, o que o avaliador Lin está dizendo é verdade? Shi Venjun perguntou. Sentindo-se ansioso, Wu Shenwei assentiu impacientemente. A expressão de Shi Venjun escureceu. Querido, uma vida humana estava em jogo. Como você pôde fazer algo tão ultrajante? É uma sorte que o avaliador Lin não tenha sido ferido, caso contrário, você pode ser condenado por assassinato. Embora ela o estivesse repreendendo, Shi Venjun parecia claramente tendenciosa. Ao ver a raiva de Shi Venjun, Wu Shenwei ficou assustado. Ele parecia solene e ficou em silêncio. Nem é preciso dizer que foram as palavras de Shi Venjun que tiveram peso na família. Além disso, Lin Jin notou um fato engraçado. Durante todo esse tempo, era apenas Shi Venjun falando, enquanto Wu Shenwei nunca pronunciou uma palavra. Avaliador Lin, meu marido estava errado, então eu gostaria de me desculpar com você em nome dele. Estou disposta a compensar 10 vezes o valor do dano causado à sua casa. Esta não é uma tentativa de anular seus erros, pois eu o levarei pessoalmente ao escritório do governo mais tarde para se explicar. Se ele deve ser preso, que assim seja. Se ele deve receber punição, ele merece. A família Shi permanecerá imparcial, fique tranquilo. Lin Jin não conseguiu encontrar uma única falha na resposta de Shi Venjun. Essa mulher era algo especial. Não era de se espantar que ela pudesse carregar a família Shi. A mulher era inteligente e dominadora o suficiente, mesmo quando falava com outro homem. Em termos gerais, a interação de Lin Jin teria terminado ali mesmo. Ela havia se desculpado, compensado e admitido seus erros. O que mais ele poderia pedir? Ele veio até aqui, com a intenção de atacá-los. Mas isso parecia dar um soco no ar. Embora seu objetivo tenha sido alcançado, ele não se sentiu melhor. Lin Jin planejou ir embora. Seu propósito foi cumprido, então não havia necessidade de ficar mais tempo. Lin Jin se levantou e foi para fora enquanto Shi Venjun o escoltava até a porta. Foi então que Shi Venjun notou o grande servo esperando do lado de fora. Ela ficou atordoada. Ela não tinha percebido antes. Mas depois de olhar mais de perto, sua expressão mudou. Avaliador Lin, por favor, espere. A voz de Shi Venjun não soava mais composta como antes. Lin Jin virou-se para olhar para essa matriarca realizada e digna apenas para vê-la correr em sua direção. De pé atrás deles, o rosto de Wu Shenwei ficou cinza. Shi Venjun estava olhando para o servo e, ao se aproximar, estudou a criatura. Por fim, ela tentou gritar. Doer! O servo imediatamente deu um passo à frente e alinhou sua cabeça na palma de Shi Venjun. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Shi Venjun. Doer, você não foi atacado e morto por bestas selvagens? Você está vivo. Com sua inteligência, Shi Venjun imediatamente descobriu o que estava errado. Ela se virou para Wu Shenwei, mas este evitou seu olhar, com muito medo de olhar para ela. Nessa proximidade, Lin Jin podia ver os dedos de Shi Venjun tremendo. Esse servo deve ter tido um relacionamento próximo com Shi Venjun ou ela não teria reagido dessa forma.
Depois que o Shenwei torturou e matou o servo, ele provavelmente presumiu que a criatura morreria, então mentiu para Shi Venjun depois disso. Caso contrário, Shi Venjun não estaria reagindo dessa maneira. Enquanto ela tocava os muitos ferimentos no corpo do servo e a parte onde seus chifres estavam quebrados, as expressões de Shi Venjun continuaram mudando. De repente, ela disse: todo esse tempo eu achei estranho. Enquanto as coisas que você fez sempre foram atrozes, você não iria tão longe a ponto de prejudicar uma vida humana. Eu entendo agora. A razão pela qual você planejou o incêndio criminoso foi porque você queria matar Duer, não é? O Shenwei ficou quieto, sem ousar olhar para ela. Então, Shi Venjun curvou-se para Lin Jin e perguntou: avaliador Lin, você poderia me dizer como você resgatou Duer? Por Duer, ela estava obviamente se referindo ao servo. Como não havia motivo para esconder isso dela, Lin Jin contou a Shi Venjun como o servo foi encontrado 2 dias atrás e enviado para a Associação de Avaliação de Bestas, onde recebeu tratamento e mais tarde foi cuidado. Shi Venjun respirou fundo e curvou-se mais uma vez. Se não fosse pelas extraordinárias habilidades médicas do avaliador Lin, Duer poderia não ter sobrevivido a essa aprovação. Eu lhe mostrei uma visão embaraçosa antes. Por favor, não se importe comigo, avaliador Lin. É que eu tenho Duer por perto desde muito jovem e temos um relacionamento profundo, então eu não conseguia me controlar. Lin Jin ficou surpreso com isso. Então, Shi Venjun acrescentou: avaliador Lin, espero que você possa nos dar licença por enquanto, pois gostaria de tratar de alguns assuntos familiares. Mesmo nessa situação, Shi Venjun conseguiu manter sua civilidade e esconder seus problemas familiares de estranhos. Famílias importantes não tinham condições de expor seus problemas em público, então qualquer problema tinha que ser resolvido a portas fechadas. No entanto, o Shenwei estava no seu limite. De repente, ele deu uma risada assustadora antes de dizer: Shi Venjun, você pode parar com seu ato pretensioso. Você só quer mandar todo mundo embora para poder me perguntar, me interrogar, fazer de tudo para me menosprezar, não é? Não há necessidade disso. Estou lhe dizendo agora que já estou farto. Fui eu quem feriu esse animal. Eu tinha como objetivo específico matá-lo naquela época, mas quem diria que esse animal teria tanta sorte? Ele sobreviveu mesmo depois que eu esfaqueei seus órgãos. E esse caralinho aqui está apenas sendo intrometido. Quando vi tirar esse animal da Associação de Avaliação de Bestas naquele dia, tomei a decisão de matá-lo de uma vez por todas. É por isso que providenciei que seu lugar fosse queimado. Fim dos capítulos do 155 ao 157. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!